Irmãos, muito bom estarmos juntos, reunidos, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Abri nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, irmãos. Tudo neste mundo passa, irmãos, até as aflições. O cansaço passa, as dívidas passam, tudo passa, irmãos. Só o que não passa é a palavra de Jesus. Só o que não passa é o ministério da reconciliação, irmãos. É o que permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, irmãos. Aqui Pedro diz, né, irmãos? Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, fingimento, invejas e todas as murmurações. Então, quer dizer, isso aqui são coisas, né, irmãos? São as obras da lei. Quer dizer, deixando todas as obras, as obras da carne, né? Deixando todas as obras da carne. Então, ele diz aqui no versículo 2: Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então, deixando as obras da carne, irmãos, devemos seguir, né? Seguir como meninos novamente nascidos, como bebê, como uma criança nova, se alimentando do leite racional, irmãos, o leite não falsificado, para quê? Para crescer por ele. Porque antes, irmãos, antes nós éramos alimentados por todas essas coisas aqui, ó. Nós éramos alimentados por malícia, engano, fingimento, invejas, murmurações e etc. E um monte de outras coisas. Isso é o que alimentava cada um de nós, irmãos. No mundo, tem pessoas que o que mantém elas de pé, irmãos, é a murmuração, não é? A murmuração. Tem pessoas que gostam de murmurar, né, irmãos? Sem um motivo para murmurar, a pessoa não fica em paz, irmãos. Ela precisa ter um motivo para murmurar. Precisa ter um motivo, ela precisa ter alguma coisa para murmurar. Aí ela está bem. Se acabou os motivos para murmuração, aí ela já precisa de um. Tem pessoas que gostam de mentir, né, irmãos? Tem pessoas que sem a mentira ela não consegue viver, irmãos. Ela precisa de um motivo para mentir. E quando não tem, ela acha. Ela tem que ter um motivo para mentir. Ela gosta de uma mentira. Tem pessoas que são fingidas o tempo todo, irmãos. Ela gosta de ser fingida. Essas coisas, irmãos, é o que mantém as pessoas de pé no mundo. Então, quando nós viemos para a palavra, né? Quando a gente chega diante de Jesus, quando a gente entende que ele é bom, quando a gente entende que ele é bom em todo o tempo, irmãos, ele é benigno. Ele é bom em todo o tempo. Aí nós precisamos do quê? Desejar, como meninos novamente nascidos, o leite racional. E o leite racional nós sabemos muito bem, irmãos, que é o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, irmãos, é o que nos mantém de pé hoje. É o que tem que nos manter de pé. Mas muitas vezes nós podemos nos pegar sendo alimentados por outras coisas. E essas outras coisas é que nós temos que rejeitarmos. Porque se nós não rejeitarmos, o que vai nos sustentar? O que vai nos manter? É o leite racional não falsificado, a palavra da verdade? Ou vai ser ainda, né, as coisas lá do passado, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 4. Ó, e chegando-vos para ele quem, irmãos? Para Jesus. Aí vem dizendo aqui, ó, e chegando-vos para ele. Quem é ele? A pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e o que mais, irmãos? Preciosa. Então Jesus, irmãos, ele é uma pedra viva, reprovado pelos homens. Ele foi reprovado pelos homens, irmãos. Vamos sair daqui, vamos lá em Mateus, depois a gente volta aqui. Mateus capítulo 27, irmãos. Aqui Pilatos, ele estava no impasse. O que ele deveria fazer com Jesus? Então ele tinha a opção de soltar Jesus ou soltar Barrabás, né, irmãos? Tinha que liberar um naquele momento. E ele pergunta para o povo ali quem que ele deveria liberar. E o povo escolheu por quem, irmãos? Liberar quem? Jesus? Não. Barrabás. Aí ele diz aqui, ó, versículo 22. Versículo 22, capítulo 27, né? Mateus 27, versículo 22. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos. O que eles disseram, irmãos? Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O sangue
o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. O que eles quiseram dizer com isso, irmãos? Eles quiseram dizer assim, né? Se há alguma injustiça que estamos fazendo com ele, que o sangue caia sobre nós, que nós sejamos castigados, então, nós e nossos filhos. Mal sabiam eles que o sangue de Jesus ia cair mesmo sobre toda a humanidade, né, irmãos? Que o sangue de Jesus ia ser derramado mesmo sobre toda a humanidade, mas não para condenação, não para cobrar vingança, mas para justificar todo aquele que cresce, né, irmãos? Para cobrir, realmente, cobrir do quê? Cobrir da lei, cobrir da maldição, cobrir de tudo aquilo que os homens estavam expostos, né? Mas aí eles disseram aqui, ó. Onde eu estou aqui? Aqui, versículo 25. Ó. Respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Então, ele foi reprovado pelos homens. Ele foi reprovado, irmãos, por toda a humanidade ali. Todos reprovaram Jesus, eles não quiseram Jesus, eles mandaram crucificar Jesus, eles liberaram Barrabás. Né, irmãos? Vamos voltar lá? 1 Pedro, onde nós estávamos, né? No capítulo 2. O versículo 4. Diz assim: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, o que, irmãos? Casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, então nós vimos lá que os homens, eles rejeitaram Jesus, eles mandaram crucificar Jesus, eles não quiseram Jesus, rejeitaram. Mas Jesus, ele tinha quem, irmão, sobre ele? O Pai. Tinha uma palavra sobre Jesus, tinha um Deus sobre ele, tinha alguém que cuidava dele ali. Então Jesus não estava preocupado com a rejeição. Ele não estava preocupado com isso. Ele sabia que o mundo iria rejeitar ele, ele sabia que o mundo não ia aprovar ele ali, mas que ele tinha a aprovação do Pai. E da mesma forma que ele é uma pedra viva reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, nós também, como pedras vivas, nós somos edificados, diz aqui, casa espiritual, morada de Deus, irmãos. Automaticamente, nós temos a aprovação de quem, irmãos? Dos homens? Não, nós temos a aprovação de Deus. Então, muitas vezes, nós nos pegamos querendo a aprovação dos homens. Irmãos, nem todos vão aprovar. Nem todos os homens vão estar do nosso lado. E quando eu falo homens, homens e mulheres, né, irmãos? Nem todos vão estar do nosso lado. Muitas vezes vão nos rejeitar, muitas vezes vão querer açoitar cada um de nós, vão querer crucificar cada um de nós, irmãos. Jesus aqui, ele foi açoitado, por quê? Porque o povo rejeitou ele. Porque se o povo responde unânime ali, libera Jesus, crucifica Barrabás, tinham liberado Jesus. É lógico que foi melhor assim, senão não tinha se cumprido a palavra e a salvação não tinha chegado a nós. Mas, da mesma forma que com ele foi dessa forma, conosco também não é diferente. Então nós não temos que ter aprovação de A, B, C, nós temos que ter a aprovação de Deus. Nós temos que buscar cada dia ser aprovados por ele. Nós temos que buscar cada dia, irmãos, ser edificado, morada de Deus, casa espiritual. E aí diz aqui, ó, versículo 6, ó. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será o quê, irmãos? Nós cremos em Jesus, irmãos? Cremos. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Então olha o que acontece com os rebeldes aqui, irmãos. E uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Por que foram destinados, irmãos? Porque existe um destino para todos aqueles que desobedecem. Existe um destino para todos aqueles que obedecem. Então isso aí já está definido. Está definido, irmãos, que iria existir duas classes de pessoas. Uma classe de pessoas que iriam receber Jesus, que iriam amar Jesus, se entregar a Ele, e tem uma classe de pessoas que vão rejeitar Ele. E tem um fim para todos, né, irmãos? Todos têm. Versículo 9, ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos geração eleita, somos sacerdócio real, nação santa. O que é uma nação santa, irmãos? É uma nação separada do mundo. É uma nação que é tirada do mundo. Não é uma nação do mundo. Nós somos uma nação celestial. E aí, ser separado do mundo, irmãos, é dor de cabeça para aquele que quer a aprovação do mundo. Então não tem como nós sermos separados do mundo e ter a aprovação do mundo. O mundo jamais vai aprovarmos. O mundo não aprovou Jesus, por quê? Por que o mundo não aprovou Jesus? Porque Jesus não é daqui. Jesus não é daqui. Então Jesus ele começa a pregação dele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele está dizendo: mudem de vida, porque é chegado o reino dos céus. Mudem o jeito de pensar, mudem o jeito de viver, mudem a forma que vocês estão tocando as coisas. Porque o reino dos céus é chegado. E quando o reino dos céus é chegado, irmãos, ele chega causando o quê, irmãos? Jesus ele disse: não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer o quê, irmãos? Espada. Então ele veio trazendo dissensão. Por que dissensão, irmãos? Porque ele vem trazendo uma palavra que não se conforma com o mundo. Ele traz uma doutrina que não se conforma com o mundo. Então o mundo, quem quiser, vai ter que se adequar à palavra para ter a paz do alto. Quem não se adequar à palavra, irmãos, está perdido. Então, aí diz aqui, ó, versículo 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de quem, irmãos? Irmãos, se nós não éramos povo, hoje nós somos povo de Deus. E o mundo, irmãos? O mundo é povo da onde? Se nós estávamos no mundo, nós não éramos povo. Hoje nós somos povo de Deus. Irmãos, o mundo está perdido. O mundo está perdido. Irmãos, existem dois reinos. É o reino de Deus e o reino de Satanás. Então, hoje nós somos povo de Deus. Antes nós éramos povo, irmãos, de Satanás. O mundo acha que está livre, o mundo acha que tem liberdade. Não tem liberdade, irmãos. Ah, eu tenho livre-arbítrio. Livre-arbítrio para quê? A pessoa só tem livre-arbítrio, ela só tem livre-arbítrio quando ela se converte a Cristo. Quando ela se converte a Cristo, aí ela tem o livre-arbítrio. Por quê? Porque ela pode tanto permanecer com Cristo, como ela pode voltar para o diabo. Ela escolhe. Quando ela está no mundo, ela não tem livre-arbítrio. No mundo, ela está cativa ao diabo. E o único que pode tirar ela das mãos do diabo é Jesus. Então a pessoa no mundo, ela não tem livre-arbítrio. Ela está enganada. É um engano, é uma mentira que contam e as pessoas acreditam. O livre-arbítrio, a pessoa só adquire quando ela se converte a Cristo. Aí quando ela se converte a Cristo, ela pode opinar. Ah, vou permanecer com Cristo, então eu vou enfrentar as tribulações, as lutas, eu vou enfrentar tudo que vier pela frente e eu vou permanecer, perseverar com Cristo. Ah, eu não vou mais permanecer com Cristo, agora eu quero ir para as mãos do maligno. E ela tem liberdade, porque Jesus ele não prende. O diabo prende. O diabo ele só solta quando Jesus vai lá e amarra ele, joga para fora e tira os bens dele. E aí, como diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 43, né? Aí sim, aí o negócio funciona. Né? Que aí o espírito imundo sai do homem e aí não tem jeito, irmãos. Aí sai mesmo, tem que sair, né? Mas, enquanto a pessoa está no mundo, não tem escolha de nada não, irmãos. Está cativa ao maligno. Está cativa ao maligno. Versículo 11, irmãos, ó. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra o quê, irmãos? A alma. Aqui ele está falando, irmãos, olha só. Nós somos hoje povo de quem, irmãos? Povo de Deus. Hoje nós somos povo de Deus. Então no mundo, nós estamos como peregrinos e forasteiros. Por quê? Porque o nosso reino é do alto. A nossa cidade é celestial, não é nesse mundo. Então aqui nós estamos como peregrinos e forasteiros. Então ele fala assim, ó, amados, eu peço a vocês, como a peregrinos e forasteiros, que deixem as concupiscências, quer dizer, as vontades carnais, que combatem contra a alma. O que é vontade carnal, irmãos? É tudo aquilo que o ser humano quer fazer. É tudo aquilo que ele quer fazer. É vontade carnal. Então ele quer fazer algo que a palavra não concorda. É uma vontade carnal. Ele quer, por exemplo, contar uma mentira. Ele quer contar uma mentira. É uma vontade carnal. Ele quer, por exemplo, maltratar alguém. Quer maltratar alguém. É uma vontade carnal. Não condiz com a palavra. Tudo que não condiz com a palavra, irmãos, é carnal. Vontade carnal. Ele quer fazer inveja para alguém. Ele quer fazer uma inveja para alguém. É uma vontade carnal. Então, concupiscência carnal é toda vontade carnal. É toda vontade própria, irmãos.
A vontade própria do ser humano. É como aquele cachorrinho. É como aquele cachorrinho bonitinho, né, irmãos? Que você pega ele bebezinho e dá uma madeira pro cachorrinho ali, e você pega ele no colo, e você agrada, e ele é um amorzinho, né? Ele é quietinho, ele é mansinho, não é? Só que a natureza dele tá lá, irmãos. Pisa no rabo dele para ver se ele não vai dar uma bocada em você, né, irmãos? Ele vai, porque a natureza dele tá lá. Assim também é o ser humano. Ele se converte a Cristo e ele tem uma aparência ali, e ele está firme ali com Cristo, e as palavras são boas, e o jeito de ser, a maneira de se comportar está boa. Não se cuida não para ver se não se manifesta uma natureza carnal ali, uma natureza diabólica, e vai operar, irmãos, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso aí. Temos que nos abster, temos que largar, né? Aí diz aqui, ó, versículo 13, ó. Versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, o que acontece, irmãos? Muitas vezes vão falar mal da gente. As pessoas, elas falam, de uma forma ou de outra, elas vão querer falar mal da gente. Só que não pode ser por motivo que nós damos. Nós não podemos dar motivo para isso. Então, irmãos, se alguém falar mal da gente, elas vão ter, essa pessoa que falou mal vai ter que ficar confundida uma hora. Porque vai chegar uma hora, irmãos, que ela vai ver, vai ser exposto o que verdadeiramente o cristão é, e essa pessoa vai ficar confundida. Ela pode falar mal, ele é fanático, ele depois que se converteu, ficou nojento, ficou metido, não quer mais saber de andar com a gente, não quer mais saber de fazer as coisas, antes fazia de tudo, agora não faz mais nada, e vão falar mal. Vão falar mal como se você fosse o malfeitor. Só que vai chegar uma hora, irmãos, vai chegar uma hora que essa pessoa, ela pode acordar e pode enxergar o que ela não enxerga. Então o Espírito Santo ele pode visitar ela uma hora ali e ela vai ficar confundida, ela vai voltar atrás daquilo que ela falou. Ela vai entender verdadeiramente por que o cristão é dessa forma. E tem que ser assim, irmãos. Nós não podemos deixar que as coisas aconteçam, né, irmãos? Em nossas vidas. Temos que lutar a cada dia. Aí diz aqui, ó, versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens o quê, irmãos? Loucos. Aqui também, irmãos, é bem importante isso daqui. Quando fala que nós temos que acatar as ordens dos governadores, das autoridades, nós temos que ser sujeitos, é lógico. Enquanto a autoridade deles não querer passar por cima da palavra, né, irmãos? Porque senão, nós temos que dar preferência para quê? Para a palavra. Antes de obedecer ao rei, antes de obedecer ao governador, antes de obedecer à autoridade, eu tenho que obedecer a palavra. Então eu não posso deixar de obedecer a palavra para obedecer uma autoridade, irmãos. E muitos se baseiam nisso daí, né? Eu tenho que obedecer à autoridade. Então a autoridade falou para fechar a igreja, vamos fechar a igreja. A autoridade falou para não se reunir, então não vamos se reunir. A autoridade falou, irmãos, a autoridade ela fala o que ela quer. A autoridade, ela tem autoridade por quê? Porque tem uma lei sobre ela, irmãos. Porque você não tinha autoridade. Tem um regulamento sobre ela, tem estatutos, tem ordenanças, tem um monte de coisa. Por isso que elas têm autoridade, elas querem cumprir isso daí. O que é maior, irmãos? Maior é a palavra de Deus. Maior é o evangelho. Maior é aquilo que faz de nós filhos de Deus. Isso nós temos que prestar bem atenção em todo o tempo, irmãos. Em todo o tempo. Porque senão estamos perdidos. Imagine se Jesus ele fosse respeitar as autoridades e fosse contra a palavra do Pai. Imagine se o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, eles fossem respeitar as autoridades e fossem contra a palavra de Jesus. Não teríamos hoje o que nós temos, né? Não teríamos o que nós temos hoje, irmãos. Versículo 15, né? Ó. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Aqui, um pouquinho antes aí, irmãos, capítulo 1. 1 Pedro mesmo, capítulo 1, versículo 3, irmãos. Aí por que nós vamos nos alimentar do leite racional, não falsificado? Por que nós vamos nos manter firmes, irmãos? Porque tem uma promessa para nós. Tem uma promessa para nós e essa promessa é muito boa, irmãos. Então se as aflições elas são grandes, se as aflições elas vêm para nos derrubar, irmãos, as promessas de Jesus são excelentes para a gente poder permanecer. E aqui Pedro diz, né, no versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança. Olha que coisa, irmãos. Então ele nos gera de novo,
Ele faz de nós novas criaturas, para quê, irmãos? Para herdar a herança. Ó, versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada onde? Na terra, irmãos? Nos céus, para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então existe uma salvação que vai se revelar, existe vida eterna, existe uma herança, irmãos, incorruptível, incontaminável e que não murcha. Então ela não se acaba, ela está guardada, irmãos, para cada um de nós. Ela está no céu. E ela vai se manifestar, essa herança aí, irmãos, Jesus vai se manifestar e vai nos dar essa herança. Nós vamos herdar isso daí. Então por isso que nós temos que nos mantermos firmes, atentos a cada dia. Versículo 6, ó. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, tristes, com várias tentações. Então, irmãos, então ele fala assim, ó, grandemente vocês devem se alegrar. Vocês devem se alegrar grandemente, ainda que vocês passem por tribulações, ainda que vocês passem pelas provações, tentações. Isso tudo faz parte. Por que faz parte, irmão? Por que é necessário que venham as tentações? Versículo 7, ó. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, é através da fé, irmãos, da fé que nós somos guardados. A nossa fé é muito importante. Só que a nossa fé, como diz o versículo 7, ela tem que ser provada, irmãos. Não existe fé sem aprovação. Então, se a pessoa fala, eu tenho fé, pode ter certeza que você vai passar pela aprovação, para que a sua fé seja aprovada. Quando a sua fé for aprovada, aí sim, aí você pode dizer, eu tenho fé. Senão, aquilo que você acha que tem, você não tem, irmãos. Porque você pode falar assim, você pode fazer como Pedro. Senhor, estou pronto para morrer com o Senhor. Estou pronto. Naquele momento ele estava cheio de fé. Naquele momento ele estava cheio de esperança. Naquele momento ele estava firme ali com Jesus. Bastou vir a tribulação, quando ele viu o mestre sendo levado, quando ele viu que o negócio estava feio, aí a fé dele foi reprovada ali naquele momento. Aquela fé foi reprovada naquele momento. Ele confessou algo ali para Jesus e logo em seguida ele foi reprovado. Assim também, irmãos, acontece conosco. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu tô firme e nada me abala. E realmente, nós temos que nos manter firme e temos que saber, irmãos, que as tentações vão vir para quê? Para reprovar aquilo que nós estamos sustentando com os lábios. Tem que ser aprovado, não tem jeito, irmãos. Então, quanto mais a gente busca, mais tentação vai vir sobre nós. Quanto mais a gente aprende, mais tentação vai vir. Quanto mais a gente cresce, mais tentação vai vir. Por quê, irmãos? Temos que ser aprovado. A nossa fé tem que ser aprovada. O nosso crescimento, irmãos, ele é constantemente passado por prova. Passado por prova. Vem o conhecimento e aí vem a tentação. Para quê? Para sermos aprovados. E quando a nossa fé é aprovada, nós crescemos, seguimos adiante. Versículo 7, né? Ó, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. Irmãos, o ouro, ele é precioso, mas ele derrete. A nossa fé não pode derreter. Né? Versículo 8, ó, ao qual não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizavam da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, quer dizer, não para eles, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Irmãos, quando os profetas, eles profetizaram da graça que se havia de manifestar, da glória que havia de se manifestar, da salvação, quando eles anunciavam a vinda de Jesus, quem que estava sobre eles, irmãos? Eram os anjos. Eram os anjos que estavam sobre eles. Os anjos eram o Senhor, os senhores deles, daqueles profetas lá. Então imagine os anjos lá no Antigo Testamento, dando ordem para os profetas, mandando os profetas profetizar algo, e os profetas iam lá, inspirado ali pelo Espírito Santo,
Eles recebiam uma medida ali do Espírito Santo e eles anunciavam aquilo que o Espírito Santo dizia que eles tinham que anunciar, que era a respeito de Jesus. E os anjos olhavam para aquilo e eles ficavam irritados demais, irmãos, porque eles não mandavam os profetas profetizar aquilo. E isso que os profetas profetizavam, os profetas também não entendiam. Por quê? Porque eles estavam em trevas e anunciavam a luz. Eles estavam debaixo de maldição e eles anunciavam coisas boas. Então eles perguntavam, quando? Quando que vai vir isso daí? É para nós? Aí foi revelado a eles, não, não é para vocês não. Isso aí é lá na frente, é quando Jesus vier. Então quer dizer, nós recebemos, irmãos, o que eles anunciavam. Nós recebemos. Através de quem? Através dos apóstolos que, usados pelo Espírito Santo, anunciaram a palavra, né? Jesus veio anunciando, depois os apóstolos, e hoje nós estamos aí, com essa palavra maravilhosa, irmãos. Então, foi dito a eles que não era para eles, mas sim para nós. Né? Aí aqui no versículo 13, né? Ó. Versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente. Irmãos, quando fala inteiramente, é somente. Esperem somente, inteiramente, na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quer dizer, as vontades próprias que havia na nossa ignorância. O que é ignorância, irmãos? É falta de conhecimento. É falta de entendimento. Nós não tínhamos isso. Nós não entendíamos. Versículo 15, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes do vosso Pai, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de quem, irmãos? De vós. Então aí, irmãos, vem a questão, né? Muitos dizem assim, mas Jesus já era conhecido. Então Jesus já estava aqui no mundo. Então Jesus estava lá no Antigo Testamento. Irmãos, aqui está dizendo que ele foi conhecido, mas não pelos homens. Ele foi manifestado aos homens, por amor de nós. Então ele não tinha sido manifestado, não. Tá? Então a palavra de Deus sempre existiu. A palavra fala lá em João, né? Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra, o verbo, estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, Jesus ele foi conhecido. A palavra foi conhecida antes da fundação do mundo. Deus sempre existiu. Antes da fundação do mundo, Deus já existia. A palavra já existia. Só que foi manifestado por amor de nós. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas não foi conhecido por homem nenhum, né? Aí diz aqui, ó. Onde eu estou aqui? 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a prova da vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece até quando, irmãos? Então, quando diz aqui no versículo 23, irmãos, sendo gerados não da semente corruptível, mas da incorruptível, por quê, irmãos? Porque nós somos gerados, primeiramente, da semente de Adão, né, irmãos, da corruptível. E junto com ela veio o quê, irmãos? O pecado. Junto com ela veio as obras da carne. E é exatamente isso que hoje nós temos que nos abster. É da nossa primeira geração lá, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece até quando, irmãos? Para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, essa palavra, irmãos, que foi evangelizada por Jesus, pelos apóstolos e hoje por nós, irmãos, essa palavra ela permanece para sempre. Tudo passa, tudo vai passar. A palavra de Jesus não passa. A primeira geração, irmãos, nós somos gerados da semente corruptível, semente de Adão, junto com ela veio o pecado, junto com ela veio a morte, irmãos. Hoje nós somos gerados pela palavra da verdade, homens e mulheres espirituais. É lógico que nós vamos passar por aflições aí, por lutas, por conta da palavra, irmãos. É pela palavra que nós padecemos. É pela palavra, é por Jesus que nós padecemos.
Nós não padecemos porque nós roubamos, matamos, não é por isso. E quando nós padecemos por Cristo, irmãos, temos que levantar as mãos para o céu e agradecer, porque isso é do agrado do Pai. É do agrado do Pai que nós passemos por todas essas coisas para honrar e glorificar Ele. E quando nós errarmos, nós vamos padecer também por Cristo. Por quê? Porque nós vamos nos arrepender, nós vamos nos acertar, nós vamos sofrer as consequências de tudo, irmãos. Então isso a gente faz por amor a Cristo. Do contrário, irmãos, o mundo está perdido, o mundo é caído. Para o mundo é tudo normal, irmãos, está tudo certo no mundo. Está tudo certo, o mundo passa, não tem jeito, né? Mas a palavra permanece para sempre, e essa palavra, irmãos, que ela vem estar em nossas vidas a cada dia. Amém? E vamos continuar orando, irmãos,